Eu me lembro que quando eu levantei do asfalto, eu olhei para minha moto e vi que a minha moto estava lá, tinha partes quebradas e coisa e tal. E tudo que eu pensei foi, puxa vida, como é que eu vou pagar o conserto da minha moto? A gente vai falar sobre o desapego. Porque o desapego, ele pode vir de duas maneiras. A forma como a gente escolhe desapegar de algo, ou aquela forma que é imposta pra gente, que a gente não tem controle. É típico do ser humano querer colocar, por exemplo, os passarinhos na gaiola. Por quê? Porque ele quer ter aquilo para ele. Ele considera o passarinho como se fosse uma posse. Só que ele não pensa que para o passarinho é muito melhor que ele seja livre e não que ele fique numa gaiola a vida inteira dele. Então, o lance do desapego seria o que nesse caso? Seria o ser humano vencer essa necessidade pessoal dele de aprisionar o bichinho e deixar o bichinho ir, deixar o bichinho voar e ser livre, ok? Esse é um tipo de desapego, é aquele que você escolhe. Ah, eu estou apegado nisso, estou apegado nesse bichinho, mas esse bichinho vai ficar melhor se estiver livre. Então, vamos soltar ele porque ele tem direito a ter a vida dele em liberdade e não a ser um mero objeto para minha apreciação. O apego, ele geralmente vai te deixar de alguma forma em sofrimento. Então, quando você se livra desses apegos que você tem, quando você aprende a desapegar, aí você se sente mais livre, você automaticamente vai ficar mais feliz. Então, saber desapegar é importante, porque todas as coisas no mundo, quando a gente sai dele, elas vão ficar, elas vão persistir. Então, a gente deveria também ser capaz de continuar sem essas coisas. Quando você não consegue se desapegar do que quer que seja, você fica preso e sujeito ao que quer que aconteça em decorrência disso. Um relacionamento tóxico, a dependência de um objeto, uma realidade ruim. Eu procurei uma passagem que está no Livro dos Espíritos, que é justamente sobre o apego, e diz o seguinte: o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Então, como eu falei, o apego ele te aprisiona, o desapego ele te liberta. Quando você consegue desapegar sem peso das suas coisas, quando você consegue entender que as pessoas passam pela sua vida muitas vezes visando apenas trazer algum ensinamento para você, você consegue viver todas as suas experiências sem que elas se tornem uma pedra a mais na sua mochila. Lembra? Você tá com uma mochilinha nas costas. Tudo que você faz de alguma forma vai parar dentro dessa mochilinha e depois no final de tudo vai ser feito lá a balancinha, né? Tudo de positivo que você conseguiu realizar na sua vida. Isso vai somar para o seu espírito de forma positiva, logicamente. Então vai gerar um karma positivo, vamos dizer dessa forma. E aquilo que você não conseguiu realizar bem nessa vida transforma-se então num karma mais negativo. Isso de acordo com a sua própria consciência, com o julgamento da sua própria consciência. Quando você não está apegado às coisas, quando você vai embora daqui, dessa realidade, então fica mais fácil você seguir o seu caminho. Porque as amarras emocionais que o apego representa não existiriam. Quando você trabalha a questão do apego, elas passam a não existir. É muito comum o uso da palavra obsessor, especialmente no contexto espírita. Por lógica, a gente entende que um obsessor está de alguma maneira obcecado com algo. E isso vai fazer com que ele haja de certas maneiras, que podem nem sempre ser boas. Então, por isso também é muito importante se desapegar, para que quando do momento da passagem as amarras sejam mais fáceis de serem cortadas. Do contrário, vira-se um obsessor temporariamente, porque você ficou apegado à casa, por exemplo, ou você ficou apegado à pessoa com quem você estava, por exemplo, ou aos seus hábitos, aquilo que você gostava de fazer, a um objeto pessoal.
N possibilidades. O apego ele tem a ver com uma visão distorcida que você tem da realidade. É quando você pega e você julga, por exemplo, que este copo aqui tem um grande valor. E não tem. Este copo é apenas uma matéria. Caso este copo é meu. Mas no momento em que eu for dessa para outra dimensão, este copo vai ficar. Aí se eu tiver um vínculo muito forte com este copo, isso me atrapalha lá do outro lado. Me atrapalha. Então, por isso que é necessário cortar esses vínculos, tá? Começa com a mudança do teu paradigma. Começa com a tua mudança de visão. Começa com a mudança da visão do mundo que você tem, da visão da vida. Eu me lembro que quando eu levantei do asfalto, eu olhei para minha moto e vi que a minha moto estava lá, tinha partes quebradas e coisa e tal. E tudo que eu pensei foi, puxa vida, como é que eu vou pagar o conserto da minha moto? Vocês percebem como isso é problemático? Eu não olhei para o céu e disse assim, obrigada Deus, porque eu tô bem, eu tô viva, nada quebrou, tá tudo tranquilo. Eu pensei na tal da moto. Então é uma percepção extremamente equivocada. E deixa eu te perguntar, em alguma área da tua vida você tem isso? Você sente que você age dessa maneira, que você tá com uma percepção equivocada? Faça essa reflexão porque isso é muito importante. Então se lembre que o apego acorrenta você e o desapego permite que você viva no mundo sem ser do mundo. Entenda que desapegar não quer dizer não se importar com as coisas. Não quer dizer que porque você é desapegado, você não vai dar atenção para tua família. Não é isso. Mas é aquela ideia de que você entende que tudo é transitório. Então você faz as pazes com essa situação e você aproveita as coisas enquanto elas estão ali fazendo parte da tua vida e você não fica preso à necessidade de ter essas coisas ou de viver com essas pessoas ou de ser desse jeito ou de fazer tal coisa. Eu quis trazer essa reflexão porque eu achei bem importante. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha